eu sou Elaine Miragaia e esse é o canal Mandalas de Gaia, onde nós conversamos de tudo um pouco de uma forma circular. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns assuntos que permeiam o meu fazer, ou que são a base do meu fazer. No vídeo de apresentação eu já expliquei para vocês que eu sou psicóloga, com pós-graduação em psicologia analítica e pós-graduação em arte terapia. Sou guardiã de círculos de mulheres, então eu trabalho com mulheres nas mais diversas formas. Há um bom tempo, há mais de 20 anos, a minha prática envolve o feminino. E uma das bases do meu trabalho é justamente o círculo de mulheres. Então, para a gente falar de círculo de mulheres, a gente permeia alguns assuntos que são delicados e que eu vou falar deles todos de uma forma leve e tentando não causar polêmica ao longo do processo, que são o que implica o sagrado feminino e o que são os círculos de mulheres. Mas antes da gente entrar nisso tudo, a gente precisa deixar claro alguns conceitos que fazem parte da psicologia analítica e da psicologia profunda. E o primeiro deles é a questão dos arquétipos. O que são os arquétipos, né? Uma definição dos arquétipos. Por quê? Porque todo o trabalho com o feminino envolve os arquétipos. Então, o que é arquétipo, né? A definição de arquétipo. Arquétipo, a forma mais simples, rasa e fácil da gente entender é que é um padrão de comportamento. Um padrão de comportamento que está incrustado no nosso inconsciente coletivo, que é uma definição do Jung, né, que é o pai da psicologia analítica, e por estar no inconsciente coletivo, ele se repete ao longo da história, tá? A base dele é imutável, então a gente tem um padrão. O que muda é a forma como ele se manifesta no mundo, tá? Então quando a gente fala de um arquétipo, por exemplo, da mãe, a gente já tem uma imagem na cabeça da gente do que é ser mãe, né? Então, quando a gente fala na mãe, o que a gente pensa? Aquela mulher que dá colo, aquela mulher que cuida, é a mulher que nutre, é a que provém os filhos de calor, afeto, cuidado, alimentação e tudo mais. A gente tem essa imagem dentro da cabeça da nossa cabeça, de uma forma inconsciente, inclusive, né? E isso é o arquétipo. Agora, a forma como se manifesta, ela muda ao longo do tempo. A mãe moderna é diferente da mãe de 200 anos atrás, certo? Mas o arquétipo continua o mesmo. A forma de atuar da mãe no mundo hoje é diferente da mãe de 100 anos atrás. Então, eu não materno da mesma forma que as minhas avós maternavam, né? Eu sou uma mãe dos anos 2000. Minha filha mais velha nasceu em 2009. A minha mãe, eu sou a filha mais velha da minha mãe, é uma mãe de 1978, 1980. Apesar de termos similaridades na nossa forma de criar filhos, não é igual, tá? Porque existe aí um vão de 20 e poucos anos, não me lembro com que idade minha mãe me teve, mas foi na casa dos 20 anos, tem um vão aí de 20 anos entre ela nascer e se tornar mãe e eu nascer e depois me tornar mãe, né? O vão é maior, na verdade, dela para minha filha. Mas de qualquer forma, a mãe que ela se tornou em 1978 é diferente da mãe que eu me tornei em 2009, tá? Mas nós duas incorporamos o mesmo arquétipo. Então isso precisa ficar claro. Arquétipo é um modelo de comportamento que atemporal, tá incrustado no nosso inconsciente coletivo, ele tá lá, faz parte do nosso inconsciente coletivo, mas ele muda a forma que ele se manifesta ao longo da história. Por quê? Vão sendo mudados alguns comportamentos ao longo do processo evolutivo e isso vai sendo modificado também no inconsciente coletivo. A gente tem um modelo arcaico que vai recebendo upgrades, talvez. Não sei se a gente poderia usar esse termo, tá? Então, vamos pensar na vida do ser humano, né? Ela é composta pelo nascimento, desenvolvimento e morte. Dentro desse processo, a gente vivencia vários arquétipos,
e cada um vai ter a sua vivência arquetípica, tá? O que acontece é que a gente tem alguns arquétipos que eles são característicos do ciclo de vida, que eles vão acontecer no ciclo de vida de qualquer mulher, falando especificamente da mulher, tá? Então vamos pensar. A mulher, a Simone de Beauvoir fala que a a gente não nasce mulher, que a gente se torna mulher, tá? Então, nascemos com o gênero feminino, né? Gênero feminino. Nós temos XX biológico lá, tá? Nascemos com uma vagina, porque tem mulheres que se tornam realmente no processo, né? Se a gente for falar de mulher trans, por exemplo. Mas não é o caso, tá? Vamos falar especificamente dessa questão do psiquismo. Nasceu-se mulher, gênero feminino. Nasceu-se gênero feminino, tá? A gente tem, então, processo de nascimento, toda a nossa infância, temos a menarca, então entramos na adolescência. Da adolescência a gente vai migrando para a vida adulta, então a gente tem a primeira relação sexual, depois uma possível gestação, um possível casamento, depois nós temos o nascimento de um filho, né, logo depois ali da gestação, depois nós temos a menopausa, onde paramos de sangrar, e depois o processo de envelhecimento. Então, o que acontece? Primeira coisa que é importante a gente saber. O ciclo de vida da mulher, ele é todo pontuado por ritos de sangue, tá? Porque nós nascemos num evento que envolve sangue. Isso é comum para homens e mulheres. Conforme nós vamos nos desenvolvendo, nós chegamos na menarca, primeira menstruação, que é o primeiro sangramento da mulher. É um rito de passagem, envolve sangue. Num desenvolvimento saudável, dentro de um padrão sem intercorrências, a mulher vai ter a primeira relação sexual, que pode ou não envolver sangue. Muitas mulheres, quando do rompimento do ímen, tem sangramento. Tem mulheres que não tem, tá? Mas pode ou não envolver sangue. É um outro rito de passagem. Vem uma gravidez, e aí vem o nascimento do bebê. O nascimento do bebê é um rito de passagem pro bebê, porque ele está chegando ao mundo, envolve o sangue, não o dele, o da mãe. Mas para a mulher, que é onde ela se torna mãe efetivamente, fisicamente, existe o sangue do nascimento, né? O sangue dela, que é derramado no nascimento desse bebê. E aí essa mulher segue, tem os processos de lactação, amamentação, tudo faz parte do arquétipo da mãe. E aí ela tem a última menstruação, o último sangramento. Então é o cessar do sangramento, que é a menopausa, tá? Dentro desse ciclo, nascimento, primeira menstruação, perda da virgindade, gestação, possível nascimento de um filho e menopausa, a gente tem alguns arquétipos dentro disso, tá? Então, a gente tem o arquétipo da menina, que é o arquétipo da infância. A gente tem o arquétipo da donzela, que é o arquétipo da adolescência e adulta jovem. A gente tem o arquétipo da mãe, que já é na idade madura. Tem o arquétipo da esposa. Não quer dizer que todas as mulheres vão passar pelo arquétipo da mãe e pelo arquétipo da esposa. Isso vai depender da opção de vida da mulher, tá? Chegou até a menopausa, último sangramento, nós entramos então no arquétipo da anciã sábia, ou anciã e sábia, ou anciã ou sábia, tá? Mas são os dois arquétipos que estão lá no fim da vida. Então a gente pode dividir em 3 grandes fases: donzela, mulher e anciã. São as 3 grandes fases, os 3 grandes arquétipos, né, do ciclo de vida feminino. O que acontece? Isso não é demarcado, apesar de ter os ritos de passagem, eles não são demarcados rigidamente. Então não é eu nasci e aqui eu me torno uma menina até a primeira menstruação. Da primeira menstruação até a perda da virgindade, eu sou uma donzela. Não é dessa forma. Eles são fluidos, eles se entrelaçam. O processo de amadurecimento é o que faz a gente evoluir
É Pokémon, tá, gente? É evolução. É o que faz a gente evoluir de um arquétipo para o outro, de um ciclo para o outro. E a gente pode também se fixar em alguns arquétipos conforme a gente se desenvolve, tá? Então, tudo isso é o processo de tornar-se mulher. Não existe um arquétipo da mulher, porque nós nos tornamos, nós nos construímos ao longo do processo, tá? Mas existem alguns arquétipos que denotam o ciclo de vida, que são os arquétipos da menina, da donzela e da anciã. Basicamente são esses arquétipos. E esses arquétipos eles se repetem mensalmente no ciclo menstrual. Então, no ciclo menstrual, a gente passa por eles, tá? Tem denominações que vão considerar o período pré-ovulatório como o período da menina, tá? Tem outros que vão considerar o período pré-ovulatório como o período da donzela, certo? Mas o período ovulatório é o período da mãe, o período pré-menstrual é o período da anciã, né, do processo de envelhecimento. Tem algumas denominações que vão considerar esse período como o período da feiticeira. E o período menstrual é o período da sábia, que tem algumas denominações que vão considerar como o período da anciã. Então, tem algumas pequenas modificações, mas de qualquer forma a gente não sai desses arquétipos, tá? Menina, donzela, mulher, anciã, sábia. A gente não sai desses arquétipos, desse ciclo de vida da mulher, né? Que é donzela, mãe, anciã, donzela, mulher, anciã. A gente nunca sai muito disso. E se repete ao longo do mês, tá? Então, a mulher vivencia todas essas energias, não só ao longo da sua vida, mas também dentro de um período menstrual. E isso é basicamente o que a gente trabalha dentro dos círculos de mulheres e do que a gente denomina o sagrado feminino, tá? Eu vou parar por aqui, porque já tem bastante informação. Continuem acompanhando que nós teremos mais explicações, nós vamos adentrar um pouco mais profundamente nesse assunto. Então, vocês já conhecem o processo. Se inscreva, curta, compartilhe, comente, deixe sugestão de vídeo. Quem quiser me seguir lá no Instagram é mandalas.d.gaia. Comuniquem-se, digam se gostaram ou não, se tem dúvidas ou não, para a gente poder ir trabalhando e oferecer mais conteúdo para vocês.